Olá pessoal, tudo bem? Felipe Taveira aqui mais uma vez com vocês no Seedcast. Estamos seguindo agora para o nosso segundo episódio da série do Avança Mais, com mais uma startup selecionada para a fase final de desenvolvimento da POC, uma das startups que também recebeu o aporte de 50 mil para fazer esse desenvolvimento, junto ao Seed, nesse projeto coordenado pela Softex e regido pela Suframa. Então hoje aqui temos o prazer de receber a startup Selva, do Rafael Paixão, e a gente vai trocar essa ideia aqui com vocês mais uma vez para falar sobre a startup e sobre esse projeto desenvolvido. Rafael, seja muito bem-vindo aqui no nosso projeto. Obrigado, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse tipo de ação gera muito impacto aqui para o nosso ecossistema do Amazonas, que está se desenvolvendo. E vai ser um prazer hoje falar sobre a startup Selva, de onde ela surgiu, e sobre o programa Avança Mais, que a gente está hoje participando. Perfeito. Rafael, depois de muito tempo, né, de desenvolvimento, muitas trocas que tivemos ali no processo, a gente está tendo essa oportunidade de fazer essa abertura e divulgação da tua startup, tanto por intermédio desse podcast, quanto do Demo Day que vai acontecer também. Tratando um pouco assim sobre a visão geral da startup, né? Poderíamos falar um pouco sobre a proposta da startup e como que esse projeto que vocês estão desenvolvendo impacta nesse mercado que vocês desejam alcançar? Tá, eu vou contextualizar aqui de onde surgiu o Selva e depois eu trato sobre essas questões, principalmente a questão do impacto que a startup busca causar no nosso ecossistema. O Selva é uma startup que surgiu em 2016 ou 2017, a partir de um trabalho acadêmico. Saí de Manaus, sou manauara, aí fui para fazer meu mestrado lá no Mackenzie, e fazer uma especialização na USP, em São Paulo, nessa época, 2016, 2018. Eu cheguei lá com a ideia de estudar a Zona Franca de Manaus. Aí eu fui desafiado pelo meu orientador na época a tentar pesquisar sobre um outro assunto, que é essa integração das tecnologias 4.0, como blockchain, contratos inteligentes, internet das coisas, com a nossa biodiversidade amazônica. Muito bem, desse estudo surgiu o piloto, né, a ideia do Sistema Estruturado Legal de Valores Amazônicos, que é o SELVA. Então eu voltei para Manaus em 2018 e naquele ano eu participei de uma expedição eu ainda não conhecia nada de startup, essas expressões de MVP, validação, ainda não tinha conhecimento nenhum. Mas naquele ano eu participei de uma imersão na Amazônia com o pessoal da Academia Amazônia Ensina, o professor João Teza, Maria Teza, e foi quando eu me conectei com algumas pessoas, né? Uma delas foi a Sara Seixas, que é engenheira agrônoma formada na UFAM e trabalha com produção rural aqui no estado. E daí ela me apresentou outros contatos, como a Carol, a Marilyn, enfim, a própria Adriana, que hoje são parceiras do Selva, e daí a gente começou a pesquisar como o Selva poderia impactar nessa gestão da biodiversidade, né? Como a gente poderia integrar tecnologias 4.0 com a biodiversidade amazônica. E daí, Felipe, a gente começou a participar de alguns programas de pré-aceleração naquela época, principalmente já em 2020, assim. 2019 foi um ano que a gente organizou mesmo a casa, montou um time e tal. Então, em 2020, a gente começou a participar de alguns programas de pré-aceleração, ali do Sebrae, com o pessoal da Darwin. Inclusive, o João foi nosso mentor esse ano bacana, também. Então, foi legal. Ele, 4 anos depois, dar mentoria pra gente numa outro nível, né? Outro nível, com outros conselhos, outros insights. Aí a gente participou do programa lá do Sebrae, então as startups estão começando agora, vale muito a pena participar desses programas de pré-aceleração, como teve aqui no Avança Mais, né? A gente participou do programa da galera do Ocean também, que tem aqui na nossa região. Enfim, a gente começou a encontrar diversos problemas dentro desses programas na nossa região. Eu estou falando de logística precária, falta de inclusão digital, questão que envolve infraestrutura, de rede, que a nossa região não é conectada. Mas de todos esses problemas, Felipe, o que a gente encontrou de forma mais latente foi a dor da gestão precária da agricultura aqui no nosso estado. Então, assim, órgãos do estado, como o IDAM, que está dentro do guarda-chuva da Secretaria de Produção do Estado, ainda não tem de forma dinâmica e de forma acessível, rápida, assim, para dar esses dados e informações para esses produtores competirem com outros mercados, essas informações. Então a gente percebeu que antes de comercializar
antes de internacionalizar qualquer produto de associação de cooperativa daqui, a gente precisava organizar a casa. E o que significa organizar a casa? É dar instrução, capacitação para essas cooperativas, associações e pequenos e médios produtores e organizar, padronizar essas informações de cadeias produtivas que eles atuam. Então foi aí que a gente atacou o problema. O nosso MVP hoje, né, o que a gente está desenvolvendo aqui é uma versão 2.0 dentro do Avança Mais, é justamente isso. É uma ferramenta que vai dar tanto gestão quanto inclusão digital, inclusão educacional e rastreabilidade sobre a produção, para eles conseguirem comercializar de forma legal e justa esses produtos da sociobiodiversidade, agregando valor, enfim, valorizando a nossa região, né? Perfeito. É interessante porque vocês, as startups de bioeconomia hoje, elas atendem e solucionam vários tipos de problemas. E vocês foram lá para solucionar o problema das startups de bioeconomia também, que atuam para resolver outros problemas. Então, achei bem interessante esse posicionamento de vocês. E, de fato, é o que a gente mais escuta em qualquer lugar que a gente vai, qualquer feira, qualquer ambiente de inovação que trata dos produtores rurais, das cadeias produtivas, é justamente essa questão de rastreabilidade. E, de fato, o acesso fácil a essa informação hoje não existe. Então, muito interessante esse posicionamento de vocês. E, Rafael, falando sobre os desafios e aprendizados que foram obtidos durante a execução desse projeto. Quais foram os maiores desafios que você e sua equipe enfrentaram e como é que vocês superaram esses obstáculos durante todo esse período? Cara, eu saí da academia, né? Eu saí do meio acadêmico, assim, então era um trabalho muito científico e transformar ele para um negócio, né? Esse apelo comercial é um desafio que a gente tem até hoje e enfrenta, assim. Então, primeiro, encontrar pessoas que entendam sobre tecnologia. E durante o programa a gente até teve esse insight de fazer um curso meio que ABC, no formato de ABC, para explicar para essas associações como essas tecnologias podem impactar positivamente seus negócios, essas associações, cooperativas, pequenos e médios produtores. Durante o programa também a gente entendeu, Felipe, que o nosso rol de clientes poderia ser muito mais amplo se a gente incluísse quem compra essa matéria-prima. Então, startups da bioeconomia que compram dessas associações cooperativas viraram também dentro do programa nosso foco. E o próprio governo, né? Os maiores compradores de insumos da sociobiodiversidade amazônica é o governo do estado e prefeituras. Então, a gente deu uma ampliada em relação a isso e viu como um desafio enorme também se reestruturar para, de alguma forma, vender para eles. E uma outra questão, Felipe, que a gente enfrenta também como um grande desafio, além dessa falta de inclusão digital e da organização e padronização dessas cadeias produtivas, é a questão da gestão de pessoas, lidar com pessoas, né? Então, no dia a dia, tanto internamente no nosso time como externamente, lidar com pessoas, né? Fazer novos contatos. A gente percebeu que network é fundamental para quem quer empreender. Então é um grande desafio, né? Então daí a importância de participar de eventos, participar desses programas de aceleração, enfim, se abrir para se conectar, porque daí surgem muitos insights, muitas novidades que tu pode implementar e agregar no teu negócio. O que você considera o principal diferencial desse seu produto ou serviço, especialmente nesse contexto de inovação e o impacto para os clientes? Perfeito. Cara, o Selva ele implementa tecnologias 4.0, mas de forma prática, assim, eu consigo enxergar algumas questões que a gente pode, que a gente hoje já ajuda a resolver essa dor. Então, assim, para a questão de inclusão digital, Felipe, a gente desenvolveu um curso chamado Selva na Prática, como impulsionar seu negócio amazônico. Não adianta nada a gente falar de rastreabilidade, de contrato inteligente, de blockchain, de como isso pode agregar valor à sua produção, se a gente não ensinar o básico para essa galera que está na ponta produzindo essa matéria-prima que vai para as grandes indústrias, né? Então, um diferencial nosso que eu faço questão de destacar é isso, a nossa capacitação. A gente gosta de capacitar pessoas, desenvolver talentos para aí conseguir utilizar a nossa tecnologia de uma forma mais autônoma. E a própria blockchain, que gera um processo de rastreabilidade para essas matérias-primas. Então, saber de onde veio, quem está plantando, para onde está vendendo, enfim, se aquilo está, de alguma forma, sendo socialmente e ambientalmente justo dentro de cadeias de valores. Isso daí a gente consegue informar o consumidor final, que hoje está muito mais consciente para aquele produto que ele adquire. Então, assim, o Selva, hoje eu considero a gente como um projeto de startup híbrida, né? Apesar de atuar no agronegócio,
a gente também tem essa parte de educacional, também tem essa parte de gestão de pessoas, né, para conseguir aí formar talentos e formar empreendedores nessa área do agro, conscientes de que, valorizando os nossos insumos aqui da região, a gente consegue dar um novo salto de desenvolvimento no nosso estado e parar de ficar dependendo de modelos que surgiram lá na década de 50, 60, como é a Zona Franca de Manaus. Isso, perfeito. E falando sobre a questão da rastreabilidade dessas matérias-primas, né, que talvez seja um dos tópicos talvez mais importantes para agregar valor a esses produtos no valor final, como é que vocês trabalham com isso na entrega para a empresa que contrata o serviço de vocês? Ela tem um QR Code que tem ali toda a rastreabilidade? Como é que funciona esse processo? A gente primeiro a gente faz parcerias com órgãos que validam e chancelam essa rastreabilidade. Então, daí a importância de se conectar com o IDAM, com prefeituras, enfim, com parceiros estratégicos que vão validar lá na ponta que aquilo de fato, que aquelas informações que estão indo para a rastreabilidade são fidedignas. E a gente fornece no final um certificado de rastreabilidade. Estamos também, já estou dando em primeira mão aqui, criando um selo para o Selva, né? A gente já está no processo de brainstorming junto do nosso time para ver qual vai ser o nome desse selo e tal. Mas e aí, assim, colocar no produto essa certificação para falar, né, que ele veio de um local que do ponto de vista ambiental, social e econômico se preocupa com a gestão desse ativo, né, que a gente tem na região aqui. Muito bom. E por incrível que pareça, hoje isso é um diferencial para as empresas que trabalham com isso hoje, que na verdade deveria ser a regra, né? E muita gente se vende como sustentável e na verdade quando você vai analisar e destrinchar esse processo, não é. Então acredito que garantir esse processo certificado via blockchain também, que é inconfundível nesse processo, é um diferencial hoje para muita gente, né, que trabalha com esses bioativos. Cara, a gente tem aqui na nossa região um contexto único, né, de aplicação de recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para esse tipo de projeto que pode, inclusive, atuar nessa área de sustentabilidade e tal. Eu costumo dizer assim, que o projeto da Zona Franca, ele deu certo do ponto de vista ambiental, a floresta ficou em pé, mas aqui na nossa região tu conhece bem a realidade, as pessoas ainda vivem em situação de miséria. Então a gente precisa formar esses empreendedores, esses novos talentos, essas pessoas para atuarem com esses produtos da sociobiodiversidade, conservando a floresta em pé e gerando riqueza para eles, né? E enfim, para a sociedade. É basicamente melhorar os indicadores sociais aqui na região, porque os ambientais estão caminhando, pelo menos aqui na Amazônia Ocidental, de uma forma bem coerente, assim. Perfeito, bem pontuado. Falando aí agora sobre o MVP, a POC, desculpa, que vocês desenvolveram aqui, e o futuro da startup. Então, mediante esse desenvolvimento que vocês vão apresentar agora, né, no Demo Day, e levando em consideração o início dessa nova jornada, porque isso vai marcar um novo processo para vocês, né? Quais serão esses próximos passos da startup? O que vocês pretendem fazer com o desenvolvimento desse projeto? Cara, primeiro a gente quer agradecer o CID, a Softex, que acreditaram no projeto, né? Fizeram esse programa, para além do recurso financeiro, as capacitações, a rodada de network, uma questão interessante, surgiu uma parceria bem legal com uma outra startup que está no programa, que é a Terapia de Bolso, para dar cupons de desconto para meus cooperados, os clientes da base de dados do Selva, acessarem terapia por um preço democrático, por um preço acessível. Então, assim, para além desse network, para além do investimento, para além da capacitação, foi um desafio para a gente como time também se readequar e vislumbrar como a gente pode ir para o mercado de uma forma mais sólida, né? Porque os concorrentes são grandes e o mercado de fato é feroz. Em relação ao nosso MVP, eu estou assim, já ansioso, né, para o Demo Day, mas assim, muitas novidades surgiram nessa jornada. E algumas features novas, alguns serviços novos que a gente adicionou na nossa plataforma. Então a gente colocou dentro da plataforma um checkout transparente, para a pessoa conseguir fazer o pagamento dentro do nosso marketplace que é chamado Selva Service, é um marketplace de gestão e comercialização e rastreabilidade para esse produtor rural. Dentro do processo também aqui do Avança Mais, a gente conseguiu implementar nossa ferramenta de rastreabilidade em blockchain, onde está fazendo os testes, já a página está pronta, onde a gente vai apresentar a demo hoje, já vai apresentar a demo no dia do Demo Day. Conseguimos construir também uma página de parceiros para que
colegas que atuam tanto na parte do Rio ou com colegas que atuam já dentro da cidade para fazer entregas dentro da plataforma, né? Então, enfim, a gente resolveu integrar soluções dentro da plataforma, até porque, Felipe, uma curiosidade, eu estou fazendo atualmente doutorado na UFAM em Biotecnologia, com linha de pesquisa em gestão da inovação. E num desses trabalhos que eu li para fazer minha pesquisa, a gente percebeu que quanto mais integrada for a ferramenta para esse produtor rural, ou seja, quanto mais serviços tiver dentro dessa ferramenta, a tendência é ele usar mais essa ferramenta. Então, não é loucura em falar em rede social segmentada dentro de uma ferramenta para o produtor rural, não é loucura falar numa ferramenta que já vai fazer a gestão dentro da porteira para esse produtor rural, já colocar ali o marketplace para ele depois escoar essa produção, enfim, dar uma série de ferramentas para ele conseguir, num único local, de forma integrada, fazer toda essa gestão do seu negócio, do início até a parte que ele vai escoar a produção para um consumidor final ou para alguém que quer comprar os indústrios para, de alguma forma, agregar um pouco de valor ali no processo da cadeia produtiva. Até porque a proposta é facilitar a vida de quem está usando e desse produtor, né? Não é de fato ter mais um processo para ele ter que lidar e tudo mais. Então... E foi algo que a gente fez também na plataforma durante o programa, né? A gente colheu muitos feedbacks dessas cooperativas, associações de parceiros. Aqui eu destaco o pessoal do Rancho Big D, do Diego, do pessoal da Itaipê, principalmente da Adriana, que nos deram feedbacks e a gente conseguiu aí otimizar a nossa plataforma, fazendo aí com o nosso time de design um visual mais acessível, mais intuitivo, né? A gente precisa fazer uma ferramenta simples, que tenha acessibilidade, que consiga operar offline e que consiga integrar essas soluções para que aquele produtor, enfim, aquela pessoa que está fazendo a gestão do seu negócio ali consiga de fato ter um valor agregado usando a nossa ferramenta, né? Muito bom. Os passos que vocês vão tomar são muito bem definidos, né? A partir de agora. Cara, isso é bem bacana. Em 2025 a gente quer de fato entrar no mercado, né? Então esses impulsos econômicos que a gente teve foram para deixar a nossa casinha organizada, tanto da parte de tecnologia, quanto da parte de time, quanto da parte de governança. É importante a galera que está começando no empreendedorismo entender que governança, time e tecnologia devem caminhar juntos. Então, daí a importância do empreendedor ele ter essa multidisciplinariedade, né? Ele conseguir atuar em diversas frentes. E aí ele vai aprendendo também, se aprimorando, se lapidando. Mas para 2025 a gente espera ir para o mercado já. Estamos com algumas parcerias estratégicas também, por exemplo, com o INDT, aqui no próprio CID também, mas que algumas a gente não pode divulgar por conta de termos de confidencialidade. Mas basicamente a gente tem uma projeção muito boa para 2025 e já pretende ir para o mercado, já agora validando a nossa prova de conceito. Perfeito. A gente vai estar na torcida por isso também. Rafael, você citou uma coisa bem bacana sobre as mentorias, né? A capacidade do network, as parcerias que foram geradas. E tratando sobre essas mentorias, a influência que elas tiveram dentro dessa maneira como você gerenciou esse projeto, até escreveu o projeto também, né? E na tua visão empreendedora, qual foi que tu acredita os principais pontos de influência dessas mentorias e todas essas capacitações que foram ofertadas nesse Cara, período? eu primeiro peço perdão assim, se eu esquecer algum mentor, que foram diversos mentores durante o programa e todos eles agregaram muito para o Selva. Mas aqui eu vou destacar alguns, assim, que eu gostei muito de conversar durante as mentorias. O Vitor Hugo, que falou muito sobre inteligência artificial, e a gente teve aí algumas sacadas sobre isso dentro do programa para acrescentar na nossa plataforma, principalmente em relação a feedback de usuário, a questão de ranking de negócios amazônicos, enfim, tudo isso automatizando via IA. A gente teve mentoria com o Léo David também, que deu sobre essa parte de validação de MVP, alguns insights fantásticos, e mais recentemente teve o caso do João, que eu já comentei há pouco, que Marinelli, que falou, fez a gente até ressignificar o nosso público-alvo, né? Enfim, deu alguns insights, e aí foi legal porque, como eu te falei, ele já conhecia a Startup 2020, então 4 anos depois ele viu como a gente evoluiu, formalizamos em 2022, né? Mas ele viu como a gente evoluiu e com esses recursos sendo empregados da maneira correta, a gente conseguiu criar aí uma ferramenta que de fato agrega valor para o nosso público-alvo. Reduzindo a assimetria de informação, com facilidade para esse produtor acessar crédito, com essas informações já padronizadas, regularizar sua propriedade, etc. Então, assim, além do João, do Vitor Hugo, do Léo, tem um cara que eu destaco também, que a gente conversou recentemente, que foi o Janak, que fez assim, a gente abrir os números da nossa startup
estou até devendo algumas planilhas para ele, mas que me fez entender a importância da projeção financeira para a gente projetar o nosso futuro como startup, entendeu? Assim, analisando números, a gente consegue analisar o que a gente pode e o que a gente não pode fazer como negócio. Então, assim, me perdoa se eu esqueci alguém, pessoal, mas todos foram valiosos, esses mentores, essas rodadas de capacitação, mas esses 4, assim, eu destaco porque, de fato, agregaram para o Selva alguns insights, algumas sacadas importantes que a gente aplicou no nosso negócio. Perfeito. Isso foi de fato o mais importante para todo esse processo aqui, obviamente, né, o recebimento do recurso, o desenvolvimento do projeto, mas esse valor agregado intelectual para cada uma dessas startups foi de tanto valor quanto. Então é muito importante que a gente tenha não só esse feedback, mas de fato veja o resultado e no que isso agregou para as startups. Não, eu digo assim que hoje em dia, se a pessoa não se abre para colher informações e para cooperar com outras startups, ela está perdendo muito. Empreendedor exatamente. Que fica fechado dentro do escritório e não troca ideia, ele está fadado ao fracasso. Então isso é importantíssimo. E eu agradeço ao CID, à Softex, enfim, aos executores do programa aí, porque esse Smart Money que vocês ofereceram, né, foi fantástico, Felipe. Valeu. Perfeito. A gente que agradece a participação. Okay. Rafael, estamos fechando aqui. Muito obrigado pela tua colaboração, participação, execução do projeto, todo o teu feedback. Foi muito importante acompanhar esse teu processo. E o Cid também vai ter aí para acompanhar cada vez mais a tua evolução junto. Eu que agradeço toda a equipe aí do Cid. Obrigado, pessoal. O Felipe também coordenando o programa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos tocar o programa. Perfeito, obrigado. Pessoal, mais um episódio finalizado com a série do Avança Mais. Teremos aí uma sequência de mais 4 episódios com startups diferentes, falando sobre esses mesmos temas, mas com toda essa perspectiva diferente de cada uma delas. E agradecemos a sua audiência e acompanhamento aí no YouTube e nas nossas redes sociais. Muito obrigado.